Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o Pedrito Martim e bem-vindos ao segundo episódio do Desabafo. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que me tem muito estressado esta semana e é sobre como aos 27 anos é impossível ser feliz sendo latino-americano. Não estou falando de feliz no sentido de eufórico, positivo, mas estou simplesmente falando em que a gente não tem um minuto de paz. 2 dias atrás saiu a notícia do PIB dos países mais importantes do mundo, saiu um listado com os 60 países que fazem medição trimestral e o Brasil surpreendeu com um crescimento de 1,4% no segundo trimestre. É segundo trimestre, né? No segundo trimestre de 2024. É o segundo maior crescimento na lista. Vence países como a Alemanha, vence países como o Japão, vence países como os Estados Unidos e venceu a China, que é uma economia que cresce há muito tempo. O único país que ficou na frente foi o Peru, que ficou com 2,4%, mas eu já vou falar do Peru. O que me surpreendeu é que depois que apareceu esse crescimento, as notícias eram basicamente sobre como o crescimento inesperado ia criar mais inflação. Sim, o Brasil cresceu mais do esperado, o desemprego está baixo e as únicas notícias eram sobre inflação. O dólar não ficou mais barato porque todo mundo estava falando que, ainda surpreendendo, o Brasil criava muita desconfiança. É absurdo, cara, eu tô cansado. Isso aqui não tem nada a ver com esquerda ou com direita. Hoje o governo é do Lula, mas anos atrás, na pandemia, quando Bolsonaro era presidente e Guedes era ministro da Economia, muita gente também desconfiava do Brasil. Eu lembro muito bem que no começo da pandemia falaram que o Brasil ia cair 9% no PIB e acabou caindo 4% ou 5%. E depois no seguinte ano praticamente se recuperou. O Paulo Guedes fez, na época, uma entrevista lá na Suíça, nessa reunião super importante do Fórum Econômico, falando que todo mundo estava apostando contra a economia brasileira. E surpreendeu. E agora surpreendeu de novo. E todo mundo fala de inflação. Nunca dá para deixar feliz o mercado financeiro. Nunca dá para ficar feliz com absolutamente nada. As pessoas apostam contra os países da América Latina o tempo todo. E não é o único exemplo que eu vou falar para vocês. Agora também temos o México. Eu já falei em vários vídeos que acho que o México é um país que é muito subestimado. Porque, na minha opinião, é tão parecido e tão próximo dos Estados Unidos que acaba meio sendo esquecido no churrasco. Mas os mexicanos são uma economia que cresce absurdamente. Cresceu 0,2% no segundo trimestre, mas pelos últimos 3, 4 anos, na verdade, eu me atreveria a falar, nos últimos 6 de cada 8, eles estão crescendo a 3, 4% cada ano. A economia mexicana está se aproximando da brasileira, coisa que é simplesmente impensável, porque o Brasil é um país com maior população, maior território e uma economia muito mais mista. Mas o México surpreende. E ainda assim, quando a presidente foi reeleita, representando o governo que está fazendo, na opinião de muita gente, uma boa gestão econômica, o preço do mercado, o preço do peso se desvalorizou porque estavam falando que ela tinha muito poder. Outro exemplo de um país que está fazendo as coisas meio bem, mas nunca acaba de satisfazer ninguém. Os mexicanos, na minha opinião, se ferram um pouco, porque eles ficam como que muito dependentes sobre o que vai acontecer com o maior parceiro comercial deles, que é o país mais poderoso do mundo, e tá tudo bem, não sou contra, faz parte, é isso, mas se o Trump vai ganhar nos Estados Unidos, eles vão se beneficiar muito em que não vai ter muito centro-americano entrando no seu país ilegalmente, porque muitas das pessoas que estão na fronteira não são mexicanas, são centro-americanas. Então, ótimo para eles. Mas também vai ser muito ruim, por quê? Porque muitos empregos mexicanos vão se perder, porque Donald Trump vai tirar fábricas do México. Então, eles ficam sempre na mercê, não sei como se fala isso em português, mas eles sempre ficam como que meio dispostos, sensíveis ao que acontece nos Estados Unidos. E eles têm muito esse tema vira-lata. Eles sofrem muito preconceito. E é por isso que é outro país que eu dou de exemplo de país latino-americano que não importa se está dando certo, as pessoas enchem o saco. O México é um país super turístico, um país que todo mundo visita. E ainda assim, quando a gente pensa no México, é só tristeza e desgraça. O exemplo que eu quero falar é da Argentina. Mas este exemplo é contrário. A Argentina está atravessando um momento difícil. Milei, que é o novo presidente, fez neste ano uma coisa que todo mundo estava pedindo a Argentina fazer. Ele fez um ajuste econômico. A gente pode falar muitas coisas do Milei. Muitas mesmo. Mas uma coisa que ele não é incongruente. Ele é uma pessoa muito alinhada no que ele fala e no que ele faz. No começo do ano, ele fez um ajuste econômico absurdo na Argentina, que foi super comemorado pelo mercado, falando que ele é super responsável. E hoje, vários meses depois desse ajuste, a Argentina continua na miséria. As pessoas não estão investindo, o mercado de valores não está melhorando, o peso argentino não está se valorizando. Então, ele fez tudo que todo mundo estava falando para a Argentina fazer e ainda está na miséria.
tão na miséria que 2 dias atrás também saiu a notícia que La Rioja, uma província, um estado argentino muito conhecido, muito turístico, achava pelo menos, está completamente ferrado pelo ajuste fiscal, porque tem estados que são mais dependentes do governo. La Rioja ficou praticamente falida com o ajuste deste ano, com o corte no estímulo fiscal, e eles estão lançando sua própria moeda. Esse é o nível. O peso chegou a ser tão desvalorizado neste ano que eles estão tendo que inventar sua própria moeda regional. Então, outro exemplo de um país que fez o que o mercado, o que o Fundo Monetário estava pedindo, e parece não estar dando certo porque as pessoas ainda não confiam. E o último exemplo que eu quero dar para vocês é Peru. Peru, a economia que mais cresceu em 2024. Se você coloca Peru e economia, vai aparecer um monte de notícias sobre inestabilidade política e sobre 2023. Então, assim, quando você está indo bem no presente, a imprensa vai falar que você foi mal no passado. E se você está indo mal no presente, a gente vai ficar muito feliz porque vamos dar notícias de hoje e de amanhã falando mal. Então é uma coisa absurda, cara, absurda. O Banco Central Peruano é muito bem visto pelos economistas, e eu sou economista, então eu sei porque estudei, porque é extremadamente descentralizado e ainda com todos os golpes de Estado e todos os presidentes, a moeda é muito estável. Mas ninguém noticia, só noticiam quando tem greve, quando tem protesta, quando tem inestabilidade. Não é fácil ser peruano. E sabem também o que não é fácil? Ser equatoriano. Meu país, Equador, por muito tempo era completamente ignorado pela imprensa internacional. Ninguém falava de Equador. Ninguém falava que a nossa inflação era quase zero. Ninguém falava que éramos um país super seguro, não apenas na dimensão América Latina, mas no mundo. Que a gente era um país bastante pacífico, um país estável. Mas agora que a gente virou como um lugar completamente ingovernável, as imprensas não calam a boca sobre o meu país. Não cala a boca. Você coloca lá e joga notícias sobre falta de luz, sobre violência, fazendo documentário. Que ótimo, né? Quando a gente não tinha nenhum problema, ninguém se atrevia a falar conosco. Mas agora que estamos com problemas, a imprensa internacional vive fazendo documentário. É por isso, gente, que eu tô muito triste, porque este é o meu desabafo no segundo episódio. Ser latino-americano significa sempre, sempre, sempre ter que engolir pessimismo, uma expectativa muito ruim dos outros e sempre batalhar com o síndrome de inferioridade, do viralatismo. Porque quando todo mundo espera o pior de você e do teu país, você acaba pensando, nossa, eu sou o pior mesmo. Então a gente tem que ficar super vigilante sobre o que a gente fala, o que a gente consome, o que a gente aprende. Filtrem muito bem o quão ruins são as notícias sobre nós outros, sobre a gente. Nossa, eu tô falando muito mal português hoje. Mas saibam que eu estou muito feliz com o crescimento do PIB do Brasil, que acho que vocês irão comemorar muito, porque novamente vocês surpreenderam no mercado. E acho que está parecendo que vai ser um ano meio tranquilo, ainda com todos os problemas. Ser latino-americano é não ter um dia de paz, porque enquanto a gente tem essas notícias boas de economia, aqui no Brasil está se falando muito sobre o Twitter, sobre X, sobre Elon Musk, sobre Alexandre Moraes. Se fala muito também sobre o que aconteceu com esse influencer de Olani, que estava lá num problema de lavagem de dinheiro, está presa 2,2 bilhões de reais. É absurdo, absurdo. A gente nunca fica entediado. Sempre tem notícias, sempre tem novelas, mas por mais engraçado que seja e por mais interessante que seja, não para de ser trágico, porque a gente não vive um dia de paz. Então é isso, gente. Este é meu desabafo número 2. Ser latino significa que a imprensa não gosta de você e que você pode fazer tudo que os especialistas falam, nunca é suficiente. É triste. Mas a gente tem a melhor região do mundo, as melhores pessoas do mundo, a melhor música, a melhor cultura. Então, vamos na balada, vamos comemorar ou vamos chorar dançando. Eu queria falar para vocês que eu tô tentando fazer vídeos, mas vou falar para vocês que não tá fácil. E o mais difícil é que vocês não estão assistindo. Tô com 12 views no meu último vídeo, gente. Isso é uma piada. Eu tenho vídeos com 14 mil views, com 1.200 views, 12 views para um episódio é simplesmente absurdo. Então eu vou continuar postando. Vou continuar me humilhando, porque eu gosto do YouTube, muito mais do que o TikTok. Dá muito trabalho, mas eu vou fazer acontecer. Eu quero falar para vocês que, além dos desabafos semanais, eu vou começar 2 novas coisas. Vinhetas, como se fala isso? 2 novos modos do canal. O primeiro vai ser um podcast, que também vai ser vídeo aqui no YouTube, sobre bilionários. Quero fazer, eu tô assistindo um podcast
em inglês do Reino Unido, que toda semana eles falam de um bilionário e eles qualificam se o bilionário é bom, é ruim ou é simplesmente um bilionário. Tô amando, adorando esse podcast e vou fazer a mesma coisa para o português. E vamos ver se também para o espanhol, não sei. Eu gosto de fazer vídeos em português para repassar. E a segunda coisa que eu também vou fazer é um vídeo semanal de crítica sobre cinema, sobre história, sobre cinema e história, porque eu adoro cinema, adoro cultura, livros. E se eu tenho tempo, espero uma vez por mês fazer um vídeo sobre coisas que ninguém sabe. Começando pela, eu acho que é uma coisa que eu não aprendi na escola, porque ninguém me ensinou que no Brasil os portugueses vieram. Quando eu falo portugueses, é o rei de Portugal, a invasão de Napoleão a Portugal. Eu não sabia isso, eu não sabia que a corte fez capital no Rio de Janeiro, não sabia. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do desabafo, não esqueçam de likear, compartilhar, comentar. Adoro quando vocês comentam vídeos. Por favor, comentem. Quero muito saber se vocês estão gostando e nos vemos proximamente. Tchau, tchau.